esse cenário, até o efeito Marçal, lá em São Paulo, demonstrou essa revolta do eleitor que facilmente iria na indicação do Bolsonaro, mas olhou para o Nunes, MDB, com toda aquela aliança ali, com todos esses partidos, PP, MDB, União Brasil, o próprio PL, né, a posição do PL, esse público olhou e falou assim, não vou. Até aqueles que ainda nutrem uma obediência política, capitão, você me desculpa, mas Nunes não dá. Né? Ainda teve um pedido de desculpa ao Bolsonaro. Foi a primeira pressão que o Bolsonaro sofreu, de fato, de cobrança. Perfeito. Assim, presidente, não dá para o senhor endossar um Nunes, sendo que a gente tem alguém que a gente, do bolsonarismo, considera mais de direita, que é o Marçal, para combater o Boulos corretamente e colocar, teoricamente, na cabeça desse pessoal, pelo menos, questões de direita lá na prefeitura. Né? Esse era o pensamento desse pessoal, e houve uma cobrança do Bolsonaro para ele rever esse pensamento, e ele não reviu porque ele é tchutchuca do Centrão, ele tá no colo do Valdemar da Costa Neto, cara. E ele mesmo disse, eu não posso, eu fui vencido. Sim. Né? Então, assim... Desde o Ricardo Salles. Ele tem o voto, ele tem o público, mas ele precisa seguir ali o partido, o que o Valdemar as alianças dele. Você citou desde o Ricardo Salles, mas não é desde o Ricardo Salles, desde 2022, porque o PL, o Tarcísio foi pro republicano porque o PL estava fechado com o Rodrigo Garcia. Claro, né? Ótimo. E inclusive, apesar de tudo isso, né? Aí você vai dizer, não, mas aí o Bolsonaro botou em outro partido e o Tarcísio foi lá representando a direita. Você não pode esquecer que você tem um Kassab ali como um grande ministro, um grande secretário, né? Ele não é ministro, um grande secretário do Tarcísio. Então o Centrão tá enraizado ali da mesma forma, né? Sim. Então, assim... Mas se é aquilo que a gente sempre discutiu também, é óbvio que o ideal, o mundo ideal é não se aliar com gente do Centrão. Só que aí o pessoal questiona de maneira legítima. Eu recebi diversas réplicas nesse sentido, né, do pessoal bolsonarista à época que eu ia lá questionar. Pô, Wilker, mas você acha que é fácil, cara? Você acha que é fácil? Você não é presidente, você não tem nenhum cargo eletivo. Inclusive, se você tiver um dia, você vai ter que jogar com essa galera de alguma forma. O Centrão domina tudo. Ele está entranhado em tudo, em todo o nosso sistema estrutural político de organização do Estado, e você tem que, de alguma forma, para passar algo válido, que é a pauta de direita, por exemplo, que o bolsonarismo teoricamente representava, você tem que jogar com esses caras. E eu reconheço isso, e era a minha tréplica, né? Cara, se é para jogar com esses caras, se você precisa, em algum sentido, se aliar a eles, porque o Bolsonaro, a premissa dele era, se é para se juntar com esses caras aí, eu prefiro ser eleito, tá ok? Não era o que ele dizia? A premissa dele. Não, ele falava, eu tô fora. Tô fora. Não quero. Mas se ele entrou lá e ele viu que a realidade, o buraco é mais embaixo, na verdade, pro buraco que é mais embaixo sempre tem um subsolo e o Centrão tá cheio deles, você tem que tentar, como que eu vou jogar nesse nível aqui agora? Vixe, surgiu mais um obstáculo. E esse obstáculo sempre é o Centrão. Você tem que jogar de alguma forma, tudo bem. Só que toda essa aliança com o Centrão, todo esse se vender para essa galera, resultou em que pautas de direita valorosas, de fato essenciais, que estão modificando os nossos problemas maiores na sociedade, aprovadas? Perfeito. Me cita uma Esse coisa. Esse é o ponto. Se a gente tivesse uma coisa, é aquela. É óbvio que a gente precisa entender os termos com eufemismo, assim, com a diminuição do tom do que ele quer dizer mesmo. Não é passar pano no sentido, não, a gente vai... presidente, pode fazer qualquer merda que a gente passa pano. Mas daria pra passar um pano nessa... ele se aliou, ele votou com algumas pessoas, deu alguns cargos no governo para pessoas do Centrão, para ele passar, por exemplo, escola sem partido. Aí ele teve que colocar o Ciro Nogueira lá. Mas o Ciro Nogueira disse que vai se alinhar a ele e, por enquanto, tá indo numa direção correta. Não tá tendo corrupção lá, o Bolsonaro tá conseguindo controlar essa galera de Centrão, e a gente passou o escola sem partido, meu amigo, com os votos do Centrão. Aí você passa o pano, vira irrelevante, né? O estar com o Centrão. Não, ele passou uma pauta fundamental para as nossas vidas, para os nossos valores de direita. Isso aconteceu? E para mim era a única possibilidade de você admitir uma junção com o Centrão. Isso não aconteceu. Então, consequentemente, tem que ter muita e muita cobrança. O Brasil de 2024, ele é melhor do que o Brasil de 19, quando ele assumiu? Essa é a grande pergunta. Todo esse apoio, toda essa aliança com o Centrão necessária para governabilidade,
deixou um Brasil melhor em 23 ou não? Nós temos a resposta, né? Então, é por isso que esse questionamento é justo, é válido, é justo, e as pessoas amadureceram. Então, o tempo é o senhor da razão. Sim. E se a aliança com o Centrão era necessária para governabilidade, o que justifica a aliança com o Centrão em São Paulo, por exemplo, descartando o Ricardo Salles? O efeito Marçal, ele é um efeito porque não tinha alternativa, tinha Boulos e Nunes. Se tivesse o Salles, teria Marçal? Teria esse efeito Marçal? Pois é. Então, a preço de quê? O que está negociado ali? Qual é o ganho? Claro. Né? O que vai deixar de legado disso? Então, o tempo é o senhor da razão. Mostra que, assim, tem um alinhamento com o Centrão, né? Talvez até fisiológico ali, como... Total. O que eles queriam? O que o Valdemar Costa Neto quer? Cargos, cara. Cargos. Ele não tem outra coisa para querer na gestão do Ricardo Nunes. Ele quer cargos, ele quer poder político, ele quer dinheiro, ele quer possibilidade de, eventualmente, talvez ter uma mamata para sua galera, talvez algum esquema de corrupção, não estou afirmando nada, mas talvez as intenções sejam nesse sentido e muito provavelmente parecem ser mais do que qualquer outra questão política. Então, justificativa ideológica alguma não há, né? Para se juntar com essa gente. Não há. O nome ideal nesse contexto seria Ricardo Salles. E se não jogar luz nessa questão, no final, eles ainda saem como certo porque venceram o Lula, venceram o Boulos. Né? Sim. Então, assim, foi uma campanha vencedora. O Ricardo Salles não venceria. Resultado disso, um cara como Ricardo Salles, que é bolsonarista puro sangue, até então, saiu do PL, sim, pois é, foi pro Novo, e no final ainda foi criticado. E levou pancada, né? Sim. Não só do Bolsonaro, mas, né, de toda a comunicação que cerca em nome do bolsonarismo. Uhum. E aí, cara, eu te perguntei nessa questão do Bolsonaro, essa tua trajetória ali do cercadinho, né, cara, é o que mancha a tua história dentro da direita ou você tá limpo com isso? Nós acabamos de conversar no termo tchutchuca do Centrão, acho que o tempo foi o senhor da razão. Mas nos outros, muita gente ainda te rejeita, tem muita gente que te associa a MBL, esse público bolsonarista, né, cara? Como é que você enxerga isso? Cara, eu não tenho um arrependimento de ter feito a cobrança que eu achei que tinha que ter sido feita. E não é um achismo com base em nada, né? Porque ficar falando o que eu acho, todo mundo acha alguma coisa, né? Mas é uma cobrança que deveria efetivamente ser feita fora qualquer achismo, porque é o que a gente já conversou aqui e eu posso citar diversas mil outras coisas. E o meu conteúdo aí dessa época, que eu nunca tirei do ar, inclusive, porque eu acho que deveria ter sido feita mesmo, demonstra que são críticas pontuais com base não nas besteiras que eu sempre combati. Né? O Bolsonaro é fascista. Completa idiotice que o cara tem de fascista. De racista. Racista, o genocida, que é a pior de todas. Ele quer exterminar um povo. Misógino. Por causa... Ele é um tiozão, cara. Ele é um tiozão bem popular. Inclusive, ele tem toda essa sua popularidade e conexão com as pessoas porque ele tem esse jeito. Jeito de pessoa comum. Jeito de gente como a gente. E isso talvez seja até um trunfo positivo dele. Na minha visão, é muito melhor que ele seja assim do que alguém mais soberbo e tal, menos acessível. Tipo, o Cercadinho era uma parada com uma premissa bacana, inclusive. Apesar de muitas das vezes, eu acho que pelo estresse da vida dele mesmo, aqui dá pra passar um pano, né? Ele ser grosso com o pessoal lá e não receber aquele pessoal que muitas das vezes saía da PQP, né? Saía de muito longe. Gente do Oiapoque ao Chuí que ia lá pra ver ele, né? E às vezes muitas das vezes que eu presenciei, ele não tratava muito bem. Mas faz parte da dinâmica de muita pressão, talvez, né? Mas, fora isso, diversas outras questões que a gente tem que cobrar aí, que são questões de mérito. E era o que eu cobrava. Essas besteiras aí, não tô ligando pra isso não, meu amigo. Eu quero que ele trabalhe lá dentro do Executivo, junto ao Congresso Nacional, pelas nossas pautas. Eu quero que ele limite os poderes do STF do jeito certo. Foi para ele lá um projeto de lei já aprovado no Congresso Nacional que limitava decisões monocráticas. E vocês conseguem imaginar o que era uma lei aprovada nesse sentido? Foi aprovada no Congresso. Vocês têm noção que passou por Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, a junção da Câmara e do Senado. Passou por uma casa, Câmara dos Deputados. Passou por outra, Senado Federal. Passou, aprovado.
aí vai para veto ou sanção no Poder Executivo, que é do Presidente da República. Ele tem que dar a canetada. Oh, a minha caneta é poderosa, minha BIC. Funciona. Bolsonaro, usa tua BIC aí. É só dizer sancionado. O que ele fez? Ele vetou. Se algum bolsonarista que até hoje endossa algo como isso conseguir me provar um ponto de que isso foi mais positivo, de que isso possui uma justificativa ligada, conectada com a causa maior, se vocês me provarem isso, eu mudo de ideia. Eu retiro tudo que eu disse. Mas são pautas que, para mim, não tem como você não cobrar, você sendo verdadeiramente de direita e querendo um controle correto do judiciário. Vocês acham que o Alexandre de Moraes, dentro do inquérito das fake news, que é onde ele faz a maior vamos chamar assim, das teratologias dele, que é um termo no direito, né? Algo teratológico, algo completamente absurdo no conceito jurídico, no que a gente entende como correto na conceituação jurídica da coisa. Aí ele faz as teratologias dele lá com base em canetada monocrática, cara. Dentro do inquérito absurdo das fake news, que é outro ponto da Lava Toga, que era a possibilidade de ouro que surgiu no início, logo em 2019, de se investigar por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, que é a tal dessa CPI Lava Toga, que só o Senado Federal pode fazer. Faltou uma assinatura, que era do Flávio Bolsonaro, que estava a favor e depois votou contra e desarticulou nem muito de outros senadores a tirarem suas assinaturas também, enterrar de vez aquele famoso podcast com Ala dos Santos, que eles falam, interessa a quem uma briga entre o executivo e o judiciário agora e tal, um vídeo eterno que tá aí para quem quiser ver. Isso é lutar corretamente contra o STF? Porque é até perigoso você falar sobre lutar contra o STF, mas é no sentido que fique claro assim que você, de forma legislativa, você pode mudar todos os rumos da história do país, inclusive toda a organização judiciária do próprio STF. Você muda, cara. Você muda por meio de lei, de emenda constitucional. Você precisa disso, de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, essa CPI Lava Toga. Você poderia impeachment ministros. Você poderia impeachment o Alexandre de Moraes. E aí estão fazendo campanha já de hoje para o futuro aí, né? Para os senadores do futuro. Vamos votar aí na galera que a gente do bolsonarismo vai indicar aqui, que aí a gente vai formar a maioria de direita lá para fazer uma CPI que vai investigar o judiciário. Cara, vocês não têm noção da complexidade, vamos entrar um pouco nisso, de se fazer uma CPI dessa. Você não pode investigar atos jurisdicionais. Ou seja, o Xandão dá a canetada que ele quiser, com base, por exemplo, é feito no direito penal ali, o primeiro passo ali, a primeira parte do processo de condenação, que é você fazer a subsumissão da conduta ao tipo penal. E aí você vai dizer, por exemplo, essa conduta aqui, na minha visão, Alexandre de Moraes fazendo esse primeiro passo do processo, né? Se coaduna, se subsume ao tipo penal da violação, tentativa de derrubamento por meio de violência do Estado Democrático de Direito. Esqueci o nome técnico agora do tipo penal, mas é alguma coisa assim. E vandalismo. E aí ele vai juntando 1000 coisas lá, que dá 17 anos. E aí ele faz um segundo passo desse procedimento, que é a dosimetria da pena, que a gente chama em direito penal. E aí você faz a junção de tudo isso, essas penas que o próprio tipo penal ali na parte da pena é atribuído 2 a 4 anos de reclusão, por exemplo. E aí ele vai fazer esse somatório. E aí ele vai pesar as causas de aumento, de diminuição da pena, e tudo mais ali de possíveis benefícios penais. E aí ele chega no número. Então quer dizer que o clã bolsonarista ali, ninguém te apoiou não, né, cara? Os ninguém deputados, grande, ninguém, né? Não lembro, pelo menos. Não vou ser injusto mas com também ninguém. tu não esperava, né? Não, já não esperava mesmo. Tu foi lá mexer com o líder maior, pô? Não foi pode, lá mexer cara. com mito, né? Com mito, pô. Não? Aí não dá, né? Mano, não pode, mano. Não pode. O Fala Globo também sofre quando o Fala Globo fala do mito, pô. Não? Mas acabou, pô! Acabou. Ninguém mais vai falar. Entendeu? Não vou mais falar porque, né? O pessoal... mas é aquela questão o pessoal, que a gente tá... Cara, o bolsonarista, né? O eleitor, né? O apoiador do Bolsonaro, tá maduro. Tá mais maduro. Tá, houve um amadurecimento enorme. Claro, que tem aquela bolha que continua, né? Mas eu diria que o grosso, a maior parte do bolsonarismo hoje, por exemplo,
eu acho que os meus maiores apoiadores de hoje votaram no Bolsonaro. Não sei se enquadram como bolsonaristas, no sentido do que a gente pode entender, porque é até complicado, né, definir o que é ser bolsonarista hoje e o que foi ser um dia bolsonarista. A gente tem dinâmica. Vou falar igual o professor. Ué, não dá pra chamar de africano, meu. Africanos melhora um pouco. Tipo, bolsonarista é complicado. Bolsonaristas, no plural, bolhas, melhora um pouco. Mas não é o ideal ainda. Entendeu? Vai saber, mas é isso. Eu acho que muita gente já tem um pensamento de, pô, o Bolsonaro, dá pra entender as críticas que um cara como o Wilker, que tem se provado pela própria história dele, o vale pelo que eu passei mesmo em 2023 não é qualquer um que passa. Eu passei de uma transição completa de criticar tudo que estava de errado no PT e no bolsonarismo em 2022, que foi quando eu saí do exército, eu comecei a gravar vídeos sobre política mesmo, e antes eu gravava sobre legislação militar e era muito a nossa bolha lá, né? Para 2023, 1º de janeiro, Lula eleito, eu estar na manifestação de posse do Lula, questionando os petistas que estavam lá. E muitos gostavam, inclusive, do meu trabalho, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo até o momento ali, né? Mas passou a virar meu inimigo também, criticando aqui o meu ídolo, que é o Lula, nesse contexto. Aí vira inimigo de volta, né? Aí eu passei por sendo coerente, cara, fazendo o que eu sempre prometi que faria. Eu me considero de direita, não sinto que o Bolsonaro está atendendo aquilo que prometeu pra gente. O petismo é um lixo. Só que a gente tem que combater tudo que tá errado, tentar uma alternativa. Tentei em primeiro turno, não deu. E a partir do Lula ser eleito, cobrar tudo de errado que ele fizer, que ele já começou na posse dele, fora todo o histórico lixo dele, né? E a esquerda resolveu matar qualquer alternativa que teria. Se é de esquerda, cara, vota no Ciro Gomes, vota em qualquer outra coisa, mas vai votar no Lula, que destruiu o país durante 2 mandatos, fora as extensões Dilma Rousseff. Isso. Eu não entendo, e pra mim isso tem que ser combatido com veemência, e é o que eu fiz. Aí passei por todo esse 2023 fazendo isso, tendo relevância alguma na internet, morto na internet. Lutava pra fazer 10 mil visualizações no YouTube. E passei 2023 publicando vídeo todo dia sobre isso. Até me reestruturar de novo, né? Começar questionando no Congresso, que dá mais visibilidade, o vídeo do Janones, o vídeo do Silvio Almeida, questionando as manifestações pró-ramais aí voltei a me estabelecer de novo. O pessoal de direita, bolsonarista, que é mais maduro, começou a ver que há coerência em mim, que o que eu prometi que faria e o que é a minha essência eu tenho feito. E é isso, e eu acho que a dinâmica do pessoal que ainda está adormecido aí por questão de nome, tem que acordar, cara, porque é o que eu falei, eu não acredito que direita seja nome X ou Y. Direita são valores, cara. E valores como você combater doutrinação nas escolas, como você combater aumento de carga tributária que não se reverte pra gente de forma nenhuma, e é a grande questão aí, o grande mote que tem carregado o PT durante esses 2 anos e meio de mandato dele aí, e tudo que se representa de negativo na segurança pública também, é com esse tipo de coisa que a gente tem que se alinhar, cara. E se um nome não tá indo nessa direção, e se diz de direita, a gente tem que cobrar também, cobrar. Cara, e o auge dessa crítica ao Bolsonaro foi o Tchutchuca do Centrão, né? Foi. E aí quando você chama ele Tchutchuca do Centrão, ele fala, ô cara, né? E vem de segurança, todo mundo em cima de tudo, né? Foi. Mas o tempo é o senhor da razão, cara. O tempo é o senhor da razão. Eu falo isso aqui com o Mano, volto com a nossa audiência também. Eu acho que 2024, com a aliança lá em São Paulo, apoiando o Nunes, né, e tudo aquilo ali. E depois também, na época do governo Bolsonaro também, ele tinha cara como o Ciro Nogueira ali, do PP. Sim, principal ministro dele. Casa Civil. Então, quem se ofendeu pelo adjetivo de Tchutchuca do Centrão... eu acho que hoje que eu estava certo. Ou não é isso? Ele hoje não se submete a todas as vontades do Valdemar da Costa Neto, ou não? Não é isso que acontece. Por exemplo, não era o Ricardo Salles, um nome moderado que muita gente que, inclusive, não se considera bolsonarista votaria como prefeito lá para São Paulo? Não era o nome natural do bolsonarismo para, inclusive, alcançar outros não bolsonaristas? Era o nome ideal. Se eu fosse de São Paulo, por exemplo, eu votaria nele como uma alternativa para prefeitura lá, se fosse os nomes que estavam lá, por exemplo, e fosse o nome do bolsonarismo. Aí, como o Valdemar Costa Neto não queria, o
Bolsonaro teve que se aliar ao Nunes, ao Ricardo Nunes, um Zé Ninguém, um cara que ganhou com toda a máquina do Centrão aí, que reflete tudo que aconteceu no governo dele e muita gente não quis enxergar. Ele no colo, sendo tchutchuca, por isso a expressão, do Centrão, de toda essa galera e principalmente do Valdemar Costa Neto, sendo que ele não empenhou o esforço necessário ali para criar um próprio partido e tentar ser neutro, tentar jogar com o povo, com seus eleitores, para fazer pressão do jeito certo, para combater as causas necessárias, para lutar corretamente contra o STF, para colocar gente decente lá, porque eu não consigo engolir um cara como Cássio Nunes e André Mendonça ser o nosso legado no STF do Bolsonaro. Sendo que a gente tinha nomes que... Esqueci o nome agora daquele desembargador que está aparecendo bastante aí no bolsonarismo agora, chamando manifestações. Sebastião Coelho. Isso. Lembrei. Por que não Sebastião Coelho como ministro do STF? Para mim, por tudo que eu tenho visto dele, ele não é mais desembargador, ele é um advogado, então ele, apesar de ter ainda meio que um lobby, deve ter, né? Porque ele foi desembargador boa parte da vida, foi da magistratura, ele não detém mais os poderes ali de resguardo da sua pessoa pelo cargo. E ele bate de frente com o STF, do jeito certo, que eu acho que tem que ser juridicamente. Por que não ele lá, batendo de frente lá de dentro? William Douglas também, que é um cara que se posiciona sempre à direita, a gente sabe que ele tem um histórico nesse sentido, na área dos concursos mesmo, eu não me lembro o nome do livro, mas ele tem um principal livro que o pessoal na doutrina jurídica se utilizou para fazer os primeiros estudos profundos para as carreiras jurídicas de direito mesmo, nos concursos públicos, né? Cristão, tem a pauta dos costumes ali, sim, vai defender. Se manifesta nas suas redes sociais a favor de coisas de direito. Por que não esses dois nomes lá? Sim. Ou alguém mais, deve ter um Alexandre de Moraes de direita aí, no sentido de alguém que compre brigas no nível que o Alexandre de Moraes compra, cruzando linhas, porque eu não acho que isso seja o certo, mas se tem alguém lá assim, seria ideal ter um antídoto lá assim, né? Já que a gente tem um veneno, tem que ter um antídoto. E não é o ideal ter o veneno, mas já que tem que ter um antídoto. Por que não se trabalhar isso? Mas até onde eu sei, pelas pesquisas que eu fiz à época ali, a tese que ficou é que o próprio Cássio Nunes, que nunca teve alinhamento algum com a direita, era uma indicação do Ciro Nogueira, no qual o Bolsonaro já estava na mão dele mesmo, muito vinculado, para ser indicado, e foi. Então, para mim, eu jamais vou admitir esse tipo de coisa aí como combate ao STF do jeito certo. Você não combate assim. E contribuiu para a descondenação do Lula, né? Claro, Cássio Nunes é o voto. A famosa historinha que fica até chata, a gente ficar repetindo 1000 vezes, todo mundo cansa de falar isso, eu já cansei de falar isso, mas ele foi um dos votos decisivos na segunda turma do STF, que tem que ficar claro que foram várias votações para a soltura do Lula, para a devolução da sua elegibilidade, para a consideração de suspeição do Moro, que primeiro deu na possibilidade de soltura dele, aí depois essas duas que eu citei, mas ele na segunda turma, quando saiu, eu não lembro agora quem ele substituiu lá, mas quando saiu o cara que ele substituiu, que era um voto meio que neutro ali, ele foi lá substituir e votou a favor do Lula. Votou para o Lula ter elegibilidade de novo. Então o Lula não poderia, por mais que solto, não poderia estar no jogo político dada a sua condenação, se não fosse esse julgamento favorável do STF, que reconheceu a volta da elegibilidade dele, da qual o Cássio Nunes foi o voto, inclusive, decisivo. Tinha um empate e um que saiu, que era o meio termo ali, por isso que não se votava. Aí colocou ele lá, coincidentemente, para votar a favor do Lula. E coincidência, não? Pois é. Mas assim, eu acho Espero que o pessoal esteja enxergando isso. Não, mas